Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Mais vale a paciência que o heroísmo. Mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma passagem bem breve, mas considero que ela é bem direta, bem dinâmica e esclarecedora para nós. E nós vamos falar hoje dessa primeira virtude que aparece nessa leitura, paciência. Vamos falar dessa santa paciência. Mais vale a paciência que o heroísmo. Mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. Quando nós perdemos a paciência, o nosso coração falta domínio. Quando nós perdemos a paciência, nós não atingimos os nossos objetivos. Quando nos falta paciência, nós nos desequilibramos. Quando nos falta paciência, nós nos tornamos ansiosos. Quando nos falta paciência, nós nos tornamos pessoas doentes. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. A espera em Deus, a paciência de viver os sofrimentos, a paciência de atravessar o vale da sombra da morte, a paciência de esperar aquilo que é reservado para nós pela graça de Deus. Estamos todos nós de acordo que não existe uma virtude prática que seja tão necessária na nossa vida, não é verdade? Para tudo é preciso ter paciência. Para entrar na fila do supermercado é preciso ter paciência. Eu estou aqui já começando pelas coisas mais básicas do nosso dia a dia, da prática. Para nós irmos numa fila, às vezes de um banco, para resolver alguma questão, é necessário paciência. E o que não dizer do o quanto é enrolado às vezes para nós uma documentação, preparar a papelada burocrática que nós chamamos, haja paciência. O quanto na nossa vida surgem períodos que é preciso esperar, às vezes um período que é necessário mesmo, que não tem forma de adiantar de maneira alguma, mas nós sempre queremos estar adiantando. Ou seja, quem não tem paciência também quer viver o futuro no seu presente. É uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que lhe traz não a paz, mas sempre a busca de querer viver o seu futuro sem viver o presente. A falta de paciência gera essas frustrações, a frustração de, às vezes, nem sequer conquistar, porque é tão ansioso, é tão impaciente, que quando chega, ela nem percebe que chegou o seu momento. Ou quando chega, já está tão atribulada de ter esperado, que não consegue degustar a vitória daquilo que chegou para si. Então, nós precisamos da paciência para resolver os nossos incômodos, precisamos da paciência para resolver os nossos problemas, precisamos da paciência para resolver as tribulações. Por exemplo, agora estamos num período de pandemia. Quem não tiver paciência para que essa pandemia passe, é claro, vamos fazer os nossos meios acontecer, mas a falta de paciência nesse período pandêmico só vai gerar em nós outros tipos de doença, só vai gerar na pessoa outros tipos de doença, crises de ansiedade, depressões, crises do mal do pânico, crises de tantas formas, até mesmo a depressão profunda, até mesmo muitas pessoas, a gente até ouve falar nisso, muitas pessoas quando chega a esses pontos começa a ser tentada para o suicídio. Infelizmente, gente, a paciência está relacionada a tudo isso. E, gente, a paciência, ela precisa estar em nossa vida. Ela está atrelada junto aos frutos do Espírito Santo. Se nós abrirmos em Hebreus, lá no capítulo 5, vai descrever aquilo que afronta o Espírito Santo, mas depois vai descrever os frutos do Espírito Santo. E entre eles, a primeira que vem, o fruto do Espírito Santo é
a paciência. Ontem nós vivemos o Pentecostes, e se nós somos pacientes, é sinal de que nós estamos vivendo os frutos desse Pentecostes. Nós podemos ver que Nossa Senhora, hoje, nessa pregação, tem muito a nos falar. Imagina, gente, a paciência dessa mulher. Imagina o que essa mulher, o que essa mãe frequentou. Eu vou citar algumas aqui só para você relembrar. Eu anotei, alguns momentos em que Maria necessitou, e se ela não fosse paciente o suficiente, é claro que ela não teria sido a mãe que ela é, tá bem? Então veja bem, Nossa Senhora, ela sempre foi doce, mas também sempre forte e serena em meio às suas provas e às suas maiores fadigas. Há pessoas que pensam que para Nossa Senhora tudo foi fácil. Tudo foi muito mais fácil porque ela carregou Jesus, tudo foi muito mais fácil porque ela é a escolhida, tudo foi muito mais fácil porque nada ia... Tem gente que fala assim, mas nada ia acontecer mesmo com ela. Ô, gente, não é assim não. O mundo é perverso, aconteceu com o filho dela, imagina se não ia acontecer com ela e com José. Imagina aquela família de Nazaré, precisando receber o Salvador. Maria, por exemplo, a ponto de dar à luz. Olha o que eles enfrentaram em Belém, à procura de um lugar entre as angústias. Esta mulher, Maria, o seu esposo São José, ela já barrigudinha, esperando já os seus últimos dias, sai para fazer o que o governo havia pedido, o levantamento, E aí ela sai com aquele homem em cima do jumentinho, José puxando esse jumento. As cenas que nós vemos é essa, E ela chega lá, não encontra uma hospedaria, olha a angústia. É claro que ela teve que usar ali naquele momento de paciência quando chegou naquele lugar, e as suas angústias, ela precisou usar de paciência naquele momento. No Egito, aonde chegou com Jesus menino, quando o anjo diz para José, foge porque o menino está sendo procurado. Olha a angústia desses dois, gente, pacientes em Deus, esperando em Deus, confiando em Deus, acreditando na palavra daquele anjo, com paciência arrumam tudo para sair em fuga, porque Jesus, pequenininho, recém-nascido, eu fico imaginando Nossa Senhora com um neném recém-nascido, precisa sair fugindo. Você que é mulher, que já deu à luz, você sabe que não é fácil pegar uma criança nova no colo quando você acabou de parir, levantar-se e sair em viagem. Foi isso que eles fizeram, tiveram que sair em viagem após um parto, e eles não tinham um carro de luxo, não tinham uma Hilux para viajar, não tinham o carro mais confortável, muito pelo contrário, era um jumento. E olha a paciência dessa mulher. E isso tudo é porque ela era mãe do rei, Então você vai vendo que Jesus não facilita nada para ninguém. Que Deus Pai não facilita nada para ninguém só porque é o escolhido. Tem gente que acha porque é escolhida, porque é de Deus, porque é a ungida, nada mais vai lhe acontecer. E aí vem as intemperanças, aí vem os desequilíbrios, aí vem a sua falta de paciência, sua falta de esperar, falta de paciência até com Deus. Tem gente que briga com Deus, Briga com Deus. Ah, mas o Senhor está me judiando, mas o que está acontecendo? Ah, minha gente, e Nossa Senhora São José foge com muita paciência para o Egito. Fugitivos entre gente desconhecidas. Quantos de nós nos apavoramos com o desconhecido? O ser humano tem essa tendência de apavorar-se quando vive um momento de desconhecimento. Imagine estar entre desconhecidos naquela forma como Maria estava. Acabara de dar à luz. São José, eu imagino, como homem, como aquele que é o protetor dessa família de Maria, de Jesus. O que aquele homem também pensou naquele momento. Depois, gente, olha um momento que Maria teve que ter paciência. Nos 3 dias da busca de Jesus no templo. Lembra quando Jesus estava perdido? Nossa Senhora não encontrava aquele menino.
São José não encontrava, procurava dali, procurava daqui, encontraram ele pregando lá no templo, encontraram ele, Nossa Senhora preocupada, não impaciente, preocupada com o filho. Não sabeis, mãe, que eu devo me ocupar com as coisas do Deus Pai, do meu Pai? Com aquela amargura no coração, né, Maria? Então só ouve e guarda o silêncio. Mas a amargura era da preocupação: onde está o meu filho? Onde será que está Jesus? E depois, essa mãe viveu o que muitas mães vivem, nós chamamos de ninho vazio, né, no encontro dos casais. Essa mãe viveu aquilo que muitas mães vivem, e ela com paciência viveu isso quando Jesus sai de casa para a sua vida pública. Vai dizer que aproximadamente aos 30 anos, Jesus sai de casa para a sua vida pública. Imagina esses choques inevitáveis de Nossa Senhora como mãe. Ela viveu todas essas realidades com Jesus, gente, mesmo sabendo que ela era filha. Ele era filho do Pai, aliás, ele era filho de Deus Pai. Ela sabia de tudo isso, mas ela viveu todas essas realidades. Ela viveu as suas provas, ela viveu as suas fadigas. Então Nossa Senhora tem muito a ensinar para nós. E eu fico imaginando o que não pensar, por exemplo, de Nossa Senhora, diante das inevitáveis precisões de choques diante dos fariseus, que não ouvia o anúncio do seu filho. Imagina a tentação de provocar a impaciência, mas Maria não cedia para a impaciência. Ouvia tudo pacientemente e assistia inclusive o seu filho respondendo como deveria responder aos fariseus. E gente, o pior, o caminho do Calvário. Maria teve que ter paciência para suportar a mais profunda dor. E nós temos aí Maria Nossa Senhora sob o título de Nossa Senhora das Dores. E você que ainda não teve a oportunidade de conhecer uma imagem pessoalmente de Nossa Senhora das Dores, eu te convido que você tenha um dia a oportunidade, onde você souber que tem esta imagem de Nossa Senhora das Dores, que você possa visitá-la. Porque ali você vê aquela espada encravada no peito de Nossa Senhora, e ela suportou com paciência. Maria, ela teve paciência aos pés da cruz, o seu filho, gente, em adoração, ela permaneceu em adoração aos pés da cruz do seu filho, com paciência. Ah, mas não tinha dor? Tinha! A dor está presente, mas a paciência também. Ela esperou em Deus. A paciência gera toda esta beleza em Deus. As demoras de Deus, nós chamamos demoras de Deus, né? Porque para nós está demorando, mas para Deus ao seu tempo. Mas esperando confiantemente e com paciência em Deus. É necessário sempre uma resposta calma no momento da raiva. Quantas vezes de supetão nós respondemos, né? O fogo não se apaga com fogo, nem o furor se acalma com o furor. E veja só, sempre trazemos aqui os santos para nos dar exemplo. São Crisóstomo diz isso para nós. Uma resposta doce acalma a raiva. O fogo não se apaga com fogo, nem o furor se acalma com o furor. São João Crisóstomo diz isso para nós. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Um dia, Santa Luzia de Marilaé apresentou uma bebida a um turco enfermo internado no hospital. Este reagiu violentamente ao gesto da caridade, jogando o copo na cara da freira. Sem abrir a boca, a santa retirou-se logo e voltou com outra bebida e a mesma atitude do enfermo. Lançou o copo no rosto da freira. A freira não disse nada. Ela foi e voltou outra vez e se aproximou do enfermo. Ele dirigiu a palavra bondosamente, a ponto do doente olhá-la e dizer: vós sois uma criatura da terra? O homem perguntou para a mulher: não é possível? É a terceira vez que você vem aqui, eu te maltrato, e você com essa paciência toda, vós sois uma criatura da terra? E o homem ainda diz assim:
Quem vos ensinou a tratar assim aquele que te ofende? Sem resposta, a santa mostrou-lhe o crucifixo que lhe trazia no peito. Gente, veja bem, suportar os insultos com paciência, suportar as palavras de ofensa com paciência, suportar as provocações com paciência. E hoje o quanto que nossa sociedade é provocativa, não é verdade? O quanto que nós queremos esbravejar para defender as nossas ideias, para nos defender. Essa freira, essa santa Luzia de Maralier, ela poderia ter no primeiro ato até ter respondido ou até mesmo ter saído em silêncio, mas não voltar mais. Mas ela sabia que aquele enfermo precisava tomar aquela bebida. E ela foi na primeira vez, ela foi na segunda vez, e ela foi pela terceira vez, até que aquele homem se convence e olha para ela. Eu imagino que ainda bravo, né? Por acaso tu és uma criatura da terra? É isso, gente, a nossa paciência desconcerta o mundo. Ainda mais no mundo atual, que quer tudo para ontem. No mundo atual, que quer tudo, a resolução agora, aqui agora. As pessoas que não esperam mais. Os jovens não esperam, os adolescentes não esperam, as crianças não querem esperar. As crianças então, né, pequenininhas, já começam a bater os pés, exigindo do pai, exigindo da mãe. Não era nem o momento de se exigir, nem idade ainda tem para exigir do pai e da mãe, mas desde pequenininho já vai aprendendo a não ser paciente, porque a paciência, ela está ligada a esta realidade mansa, doce, bondosa, generosa, cheia de mansidão. A paciência está relacionada a esta quietude, esta paz que está aí dentro do nosso coração, que só pode vir pela graça do Espírito Santo e pela intercessão. O exemplo da mãe de Nossa Senhora, Rainha do Amor. Amados de Deus, tem outra história interessante, é uma historinha que se chama Os Caroços das Cerejas. Veja bem, São José Cafasso, ele era um capelão, um anjo de serenidade, vai dizer a história, cheio de paciência, e naquele ambiente fedorento, repugnante, ele levava sempre alguma coisa de presente. O que é esse ambiente? Era a prisão dos condenados à morte. E ele era capelão responsável em levar o anúncio para essas pessoas que estavam presas, condenadas à morte, a pena de morte, né, daquela época. E São José Cafasso, ele entrava naquele lugar fedorento, cheio de paciência. Diz a história que era um lugar muito repugnante. E ele levava sempre alguma coisinha, um mimo, um presente para aqueles presidiários, para aqueles condenados. Um dia foi um certo cesto com cerejas, levou cerejas para os presos, foi levar com carinho cereja para esses presos. Logo após, os encarcerados começaram a se divertir em atirar-lhe os caroços, ou seja, os condenados pegaram, comiam a cereja, pegavam os caroços e atirava no santo. Atirava, tirando sarro, gente, fazendo o santo de mira, fazendo os deboches, sabe, gente? Olha só, e sabe o que o santo disse? Deixai-os, deixe que eles lancem os caroços em mim dessa cereja, porque, pobrezinhos, é a única diversão que eles têm no momento antes da sua morte. Aqueles homens estavam angustiados, gente. E São José Cafasso sabia disso. Sabia que eles estavam angustiados. E São José Cafasso, então, não levava isso como ofensa, mas percebia que aquilo era uma distração para aqueles homens, e se então era necessário aqueles homens brincar daquela maneira com ele, ele aceitava por amor ao anúncio, por amor que ele tinha por esses homens. E esse santo disse isso com doce paciência, conta a história.
Esse santo podia penetrar o coração dessas pessoas. Muitas vezes nós revidamos a pessoa que está amargurada, mas o amargurado é ele, não é eu. Eu preciso continuar doce, cheio de paciência. A pessoa bruta, é ele que é o amargurado. E os santos percebiam isso, e os santos não se deixavam ser abatidos por esta realidade, mas permaneciam cheios da paciência de nosso Senhor Jesus Cristo, fruto do Espírito Santo em nossa vida. E gente, esta virtude é uma virtude praticada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Celebramos Pentecostes aí esse final de semana. Os dons do Espírito Santo, vocês ouviram, são 7. Esses dons são derramados pelo Espírito Santo. Mas os frutos são virtudes. As virtudes são trabalhadas a partir de nós, pela graça desses dons, ou seja, sou eu quem devo praticar a virtude. Então a virtude da paciência, eu quem devo praticar no meu dia a dia, sou eu quem devo controlar o meu coração, como diz a leitura aí em Provérbios, no capítulo 16, versículo 32, que diz: mais vale a paciência que o heroísmo, mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. Precisamos praticar esta virtude de domínio no nosso coração. Muitas vezes queremos ser os heróis, esbravejando o nosso ponto de vista, defendendo as nossas ideologias, defendendo o nosso querer, e esquecemos que a única coisa que precisa é dominar o nosso coração. Às vezes, como diz aquela palavra popular, engolir o sapo com docilidade, levar os caroços na cara com docilidade, como São José Cafasso, levar aquela xícara no rosto cheia de chá, não sei o que é que tinha naquela xícara, que aquela enfermeira santa levou para aquele homem, mas ela foi agredida. Por muitas vezes nós respondemos agressão com agressão. São Crisóstomo já diz, não é agressão com agressão, mas com docilidade. Jesus também já dizia isso no Evangelho, né? Se lhe acertarem um lado da sua face, apresente o outro lado. Ele já dizia isso para nós. Muitas vezes, sobretudo, em casa, é que precisamos exercitar a nossa paciência. Aí dentro de casa, tá, gente? Começa aí. Dentro de casa precisamos exercitar a paciência. São Paulo recomendava já aos Efésios de comportarem-se com toda a humildade, mansidão e paciência, suportando um ao outro. Suportai-vos uns aos outros. Com paciência era o que São Paulo dizia. Às vezes, né, gente, quantas brigas, quantos problemas poderiam ser resolvidos com a paciência. Poderia ser evitado. Mas, infelizmente, nós não queremos usar do silêncio, não queremos ter paciência. Tem muitas coisas que se dissolvem sozinhas, gente. E tem muitas coisas que vão se dissolver com a nossa reação, mas não uma reação brutal, uma reação paciente e com o tempo, pois só o tempo vai poder dizer para muitos, e às vezes para nós mesmos, o que é necessário ser feito. Olhemos então para Maria, olhemos para Nossa Senhora e peçamos para ela: dai-me paciência por sua intercessão, mãe. Agora preste atenção, quando você pedir para Deus, fazei-me uma pessoa paciente, Ele vai permitir para você o caminho, vai permitir para mim, vai permitir para nós o caminho do qual nós precisamos exercitar. Então, se pedimos, dá-me paciência, eu vou precisar exercitar a paciência naqueles pontos mais difíceis que surgir na minha vida. Então, se nós pensarmos assim, que existe amor em nosso coração, o primeiro dote é a virtude da paciência. Se eu sou cheio da paciência, é sinal que esse amor reluz em meu coração.
E é verdade, muitas vezes nós não somos. Eu mesmo muitas vezes não sei. Dia após dia eu tenho pedido, dá-me paciência, Senhor. Dá-me paciência, Jesus. Dá-me paciência nesse caminho de entrega. Dá-me paciência nesse caminho de missão. Dá-me paciência como pai. Dá-me paciência como esposo. Dá-me paciência, Senhor, como teu servo. Dá-me paciência dentro da sua igreja. Eu vou pedindo, né? E por muitas vezes não é fácil, mas eu tenho pedido. Já esparramei muita gente, infelizmente, ao meu redor, por falta da minha paciência, mas é preciso sempre lembrar e recorrer à palavra, e lembrar que Deus, e exemplo de Nossa Senhora, eles estão aí para favorecer para nós a força de podermos exercitar essa virtude. Maria, Nossa Senhora, Rainha do Amor, ela é exemplar. E é um exemplo perfeitíssimo. Vocês viram aí tudo que eu citei, o que Maria passou e pacientemente. Ouviram também eu dizendo aqui o que cada santo passou. Eu tinha trazido mais uns 3 santos aqui para dizer para vocês, mas basta, não precisa mais, agora é conosco, né? Nossa Senhora que foi esta virgem oferente, lá no Calvário, lá no meio do mais alto sofrimento que ela teve, né? Vamos dizer assim, o cume do seu sofrimento, Nossa Senhora naquele Calvário. E diante desse sofrimento de Nossa Senhora, vamos nos apegar a ela, porque ela não ficou no sofrimento. Ela não paralisou no sofrimento, mas o sofrimento fez com que ela praticasse as virtudes em seu coração. E a virtude do qual nós estamos falando aqui hoje é a virtude da paciência. Então o sofrimento que você está passando, o sofrimento que nós, humanidade, estamos passando, inclusive com essa pandemia, possa servir para nós exercitarmos a nossa virtude da paciência. Você é paciente? O quanto? Né? Vamos clamar a Deus, e hoje na nossa adoração junto com Maria, nós vamos clamar exatamente isso. Dai-nos uma santa paciência, ó Mãe, por sua intercessão, pedimos a Deus Pai, pela graça do Espírito Santo, diante de Jesus Eucarístico, porque nós queremos atingir esta energia do amor que é paciente, queremos atingir esta força do amor que nas tribulações nos oferece muito mais a espera em Deus. Amém, amados? Amém, amadas? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito seja o santo nome de Nossa Senhora, Rainha do Amor. Amém.